temporada de 1994 da Fórmula 1 geralmente é lembrada pelas tragédias, acidentes e polêmicas que aconteceram durante o campeonato. Foram tantos fatos negativos que algumas coisas espetaculares acabaram ficando encobertas. Uma delas aconteceu durante o GP da Espanha. O paddock ainda sofria com as perdas recentes, quando viu Michael Schumacher fazer a pole position. Após uma quebra durante a corrida, a Benetton do alemão ficou travada na quinta marcha. A partir dali, a Fórmula 1 viu um verdadeiro show acontecendo na pista. Geralmente não é necessário explicar as tragédias de 94. As lembranças costumam ficar focadas na perda de Ayrton Senna e Roland Ratzenberger no GP de San Marino e no acidente de Barrichello no mesmo final de semana. O ano, na verdade, foi ainda pior. J.J. Leto, Jean Alesi, Karl Wendlinger, Pedro Lamy, Andrea Montermini, entre outros, sofreram acidentes gravíssimos durante o ano, piorando ainda mais o clima negativo que já dominava o campeonato. Quando a Fórmula 1 chegou na Espanha para a quinta etapa do calendário, a categoria ainda tentava se recompor das perdas em Imola e do acidente em Mônaco. A equipe Sauber decidiu correr apenas com Heinz Harald Frentzen, deixando a vaga de Wendlinger vazia. Ed Irvine, por sua vez, retornava ao grid após a punição recebida pelo acidente em Interlagos. Devido à morte de Senna e Ratzenberger, a Fórmula 1 decidiu tomar várias decisões de forma emergencial, incluindo a instalação de chicanes provisórias. No circuito da Catalunha, as curvas adicionais foram construídas na curva Nissan, que normalmente é feita em alta velocidade. Barreiras de pneus foram colocadas forçando os pilotos a desacelerar e chegar mais lentos na curva La Caixa. As mudanças estavam de acordo com as decisões da recém-formada Grand Prix Drivers Association, a GPDA. A organização havia sido desmontada 12 anos antes, e dessa vez ela contava com pilotos como Damon Hill, Gerhard Berger e Schumacher. No campeonato, o piloto alemão dominava a temporada, com vitórias no Brasil, Aida, Imola e Mônaco. As 4 conquistas colocavam o piloto da Benetton isolado na liderança, com 40 pontos. Com uma desvantagem de imensos 30 pontos, Berger era o primeiro piloto que aparecia para enfrentar Schumacher, sendo seguido por Hill e Barrichello com 7, Alesi, Nicola Larini e Martin Brundle empatados em quinto com 6, e Mika Häkkinen, Karl Wendlinger e Yukio Katayama todos em oitavo com 4 pontos. No campeonato de construtores, a vantagem era um pouco menor, mas ainda era grande. A Benetton estava na frente com os 40 pontos conquistados por Schumacher. A Ferrari aparecia em seguida com 22 pontos e as equipes Jordan e McLaren apareciam com 10. Williams, Sauber, Tyrrell, Footwork, LaRusse e Minardi também haviam pontuado. A corrida marcou a estreia oficial em GPs de David Coulthard na Williams. A missão do escocês era bem complicada. O piloto saiu do posto de reserva para ocupar a vaga deixada por Senna e precisava ajudar a Williams a se recuperar o mais rápido possível. Naquele momento, a desvantagem perante a Benetton era de impressionantes 33 pontos. Na sessão de treinos livres disputada no sábado, a Syntec passou por outro drama. O piloto reserva Andrea Montermini foi escalado para substituir Ratzenberger e a etapa da Catalunha seria sua estreia em corridas da Fórmula 1. Durante a sessão, o piloto escapou na última curva e sofreu um forte acidente. Com a pancada, os pés do italiano ficaram expostos e o piloto teve o tornozelo direito e o pé esquerdo quebrados. A pancada foi tão forte que Montermini teria batido a cabeça no volante, o que acabou lhe causando um traumatismo craniano leve. O piloto só voltaria para a Fórmula 1 no ano seguinte, quando ocupou uma vaga na Pacific Lotus. No qualifying, Schumacher fez a segunda pole de sua carreira, com um tempo de 1 minuto, 21 segundos e 908 milésimos, 651 a menos que Damon Hill. Mika Häkkinen aparecia com a sua McLaren em terceiro, com 1 minuto, 22 segundos e 660 milésimos, e o seu compatriota Leto aparecia ao seu lado em quarto. Completaram o top 10 Barrichello, Alesi, Berger, Brundle, Coulthard e Tyrrell de Katayama. Devido ao acidente de Montermini e à ausência de Wendlinger, a equipe Pacific conseguiu alinhar os seus 2 carros para a corrida, com Bertrand Gachot em 25º e Paul Belmondo em 26º. No dia da corrida, 29 de maio de 1994, o sol brilhava com bastante força, sem indicações de chuva. O LaRusse Ford de Olivier Beretta ficou parado no grid na 17ª posição, deixando a prova com 23 pilotos antes mesmo de começar. Na largada, Alesi e Coulthard ultrapassaram Barrichello. O francês da Ferrari também aproveitou o momento e passou pela Benetton de Leto, pulando para a 4ª posição ainda nos primeiros metros de prova. Após cair para 7º, Barrichello sofria pressão constante de Brundle, que tentava a todo custo colocar o carro de lado e passar. Ao fim da primeira volta, Schumacher aparecia em primeiro, já com algum espaço entre ele e Hill. Em seguida vinham Häkkinen, Alesi, Leto e Coulthard no top 6. 2 voltas depois, foi a vez de Alboreto abandonar devido a problemas de motor. Após 10 voltas, Schumacher já havia construído uma vantagem de 10 segundos contra Hill. A primeira rodada de pitstops começou na volta 15, com Häkkinen retornando da prova em 12º.
Coulthard teve uma parada problemática, ficando mais tempo do que devia no processo. Poucas voltas antes de sua parada, o desafio que Schumacher enfrentaria começava a tomar forma. O piloto da Benetton teve uma quebra na transmissão, que ficou travada na quinta marcha. Mesmo com o problema, o piloto entrou nos boxes e fez o seu pit stop, saindo com bastante dificuldade do pit lane. A diferença no ritmo parecia bastante significativa. Retardatários começavam a alcançar e ultrapassar a Benetton, enquanto Hill se aproximava cada vez mais do alemão. Finalmente, na 24ª volta, o piloto da Williams chegou e ultrapassou Schumacher sem dificuldades. A essa altura, Hakkinen liderava a prova, com a dupla Hill e Schumacher logo atrás, Leto em quarto, Alesi em quinto e a McLaren de Brundle em sexto. 3 voltas depois, foi a vez da caixa de câmbio de Berger quebrar, obrigando o austríaco a deixar a corrida. Enquanto Schumacher se mantinha na pista, ainda que em um ritmo mais lento, as quebras continuavam pelo grid. Coulthard saiu da prova na volta 32 com problemas elétricos e 3 voltas depois, Christian Fittipaldi teve a caixa de marchas quebrada. Barrichello vinha bem em sétimo, mas o brasileiro acabou rodando próximo à entrada dos boxes e também abandonou. Com a parada de Hill, o alemão voltou, ainda que provisoriamente, para a ponta. Ao fim da volta 45, Hakkinen, que ocupava a segunda posição, entrou nos boxes e fez a sua parada. Na mesma volta, Hill eliminou toda a distância contra o líder e reassumiu a liderança da corrida. Schumacher permanecia com problemas, mas a sorte lhe deu uma ajuda. Hakkinen estava a 3 segundos de distância do alemão, quando seu motor Peugeot entregou as pontas. Com o abandono do finlandês na volta 48, Hill liderava a corrida, seguido por Schumacher, Leto em terceiro, Brundle em quarto, Blundell em um excelente dia da Tyrrell em quinto e Alesi em sexto. A boa corrida de Leto foi para o espaço 5 voltas depois, devido a uma falha no motor Ford. Com apenas 11 pilotos na pista, a prova começava a se encaminhar para um final mais tranquilo, quando Brundle precisou abandonar na volta 60. A McLaren do britânico quebrou ao fim da reta principal, produzindo um rastro de fogo até a caixa de brita. Faltando 6 voltas para o fim, a prova finalmente se acalmou e Hill levou sua Williams para a linha de chegada em primeiro. Schumacher, após ficar mais de 2/3 da prova travado na quinta marcha, chegou em segundo. O pódio foi completado por Blundell, que passou toda a prova fazendo uma corrida discreta, mas eficiente. Completando o grupo de pilotos que conseguiu terminar a prova, temos a Ferrari de Alesi, Pierluigi Martini da Minardi, Irvine, as Ligier de Olivier Panis e Eric Bernard, Alessandro Zanardi da Lotus e David Brabham com a Syntec. O GP da Espanha marcou a primeira vitória da Williams em 94, que começava sua trajetória de recuperação perante a Benetton. Mesmo abandonando, Coulthard avaliou que aquela foi uma boa estreia no geral, minimizando a quebra que teve. Dessa forma, a equipe de Frank Williams conseguiu pular para o terceiro lugar, ficando atrás apenas da Ferrari e da Benetton. No fim das contas, o que ficou realmente marcado na memória dos fãs foi o desempenho espetacular de Schumacher. O feito do alemão foi especialmente complicado devido ao pit stop realizado, já que ele precisou sair dos pits em quinta marcha. Mesmo limitado, o piloto da Benetton mudou o estilo de direção para encontrar novas trajetórias e contornos de curva e dessa forma conseguiu manter um ritmo decente o suficiente para se manter em segundo. O motor Ford EC Zetec R também foi um fator essencial. Como o equipamento podia alcançar o RPM mínimo de 4.750 rotações, Schumacher conseguiu sair dos boxes quando necessário sem que o carro apagasse. A soma da habilidade do alemão com o motor fez com que ele perdesse apenas 2% de desempenho se comparado ao que faria normalmente. Devido ao feito, o GP da Espanha de 94 é considerado por muitos como sendo uma das performances mais espetaculares, se não a maior, de Schumacher na Fórmula 1. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!